Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde a gente conversa sobre autoconhecimento, autocontrole e autoconstrução. No vídeo passado a gente deu início à nossa conversa sobre as virtudes, não foi isso? E a gente conversou sobre o que é a virtude. Eu trouxe ali pra gente a visão do estoicismo sobre o que é a virtude e hoje então a gente vai conversar sobre como adquirir virtudes na prática, beleza? Então, no vídeo passado, a gente entendeu ali que a virtude nada mais é do que uma conclusão lógica, não é isso? Como o Sêneca ele colocou lá pra gente, a virtude nada mais é do que a razão sã. Então, se você é um ser humano com uma capacidade de raciocínio sadia, você vai chegar naturalmente à conclusão de que agir de acordo com as virtudes é melhor do que agir contrário às virtudes, não é isso? E uma visão muito interessante e muito importante sobre a razão, né, que foi perdida nos nossos tempos atuais, infelizmente, e que era muito forte, por exemplo, na filosofia grega, é a gente entender a razão como um princípio de estabilidade da vida, um princípio orientador para se chegar na realidade das coisas, para entender a verdade das coisas. E essa é, inclusive, a busca primária da própria filosofia, né? E entender a verdade das coisas para quê? Né? Para viver da melhor forma possível. Essa que é a questão. A filosofia ela teve início daí, né? Uma busca pela verdade, um amor à sabedoria, uma vontade genuína de captar a essência de cada coisa e permitir que essa verdade que a razão foi capaz de captar transforme o mais fundo do meu ser e se manifeste ali através do meu comportamento, através das minhas ações, percebe? É muito importante ter sempre isso em mente, beleza? A filosofia, ela parte do zero, né? A investigação filosófica, ela parte de um desprendimento completo a qualquer conceito prévio, a qualquer conclusão prévia, é a observação da realidade como ela é, né? Nua e crua, sem interferências do querer humano, do meu querer. É justamente o amor à verdade, né? Não importa se a verdade que eu vou ver vai me ajudar ou vai me atrapalhar, vai me fazer rir ou vai me fazer chorar, não importa, né, se o que eu vou ver está em concordância com aquilo que eu acreditei a minha vida inteira, né? Ou se de repente vai me fazer mudar completamente o rumo da minha vida a partir de agora, né? A partir dessa visão da verdade que eu tive, né? Nada disso importa. Eu quero a verdade, né? Como ela é, simples assim, né? Então é isso que importa, é só isso que importa numa investigação filosófica real, beleza? E o meio para se chegar na verdade das coisas é qual? É a razão, não é isso? Como a gente viu no último vídeo, né? Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você assistir, beleza? Mas então, como a gente viu, a virtude é o resultado natural do uso preciso da razão, não é isso? E a razão, né, aquela faculdade propriamente humana, essa nossa capacidade de inteligir sobre o mundo e fazer julgamentos, fazer juízos, né, e chegar a conclusões e entender o porquê das coisas, né, entender a essência das coisas. E na filosofia greco-romana, a razão ela é vista como o caminho de realização do ser humano, né? Isso aqui é muito interessante. Afinal de contas, é justamente a razão que nos torna humanos, né? O que nos diferencia dos animais. A gente falou sobre isso também no último vídeo. Mas então vamos lá. Eu entendi que a virtude é o caminho da felicidade, é a melhor forma de eu viver a minha vida, né? É isso que é a virtude, simplesmente, e é o que há de mais elevado no ser humano, é o que há de mais puro, é o que há de mais belo, né? Qualquer ser humano que faça um bom uso da razão vai chegar à conclusão de que é melhor você ser sábio do que você ser tolo. Você concorda comigo? Que é melhor você ser prudente do que você ser imprudente? É melhor ser justo do que ser injusto. É melhor ser corajoso do que ser covarde, né? É melhor ser temperante do que ser intemperante, percebe? Então, na verdade, o que cabe ao ser humano é escolher fazer aquilo que é o melhor, que foi dado pela vida, ou não fazer aquilo que é o melhor, né? A gente não tem a capacidade de determinar essencialmente o que é bom e o que é ruim, né? Isso não nos cabe. A essência das coisas simplesmente é, percebe? E para captar essa essência de cada ato é preciso justamente fazer o bom uso da razão. O Aristóteles ele vai dizer lá no Ética Nicômaco
quem quer que não esteja mutilado em sua capacidade para a virtude, né? Ou seja, quem quer que não esteja com a sua razão mutilada, né? Pode conquistá-la mediante uma certa espécie de estudo e diligência, né? É isso que ele diz. E ele diz também, confiar ao acaso, né? O que há de melhor e mais nobre seria ali um arranjo muito imperfeito, percebe? E aqui a gente já começa realmente a entrar na nossa conversa de hoje, que é sobre como conquistar as virtudes, beleza? Então é importante prestar bastante atenção na forma como essa pergunta, né, como eu formulei essa pergunta, porque esse verbo, né, o verbo dessa pergunta, ele já nos coloca ali justamente na linha de raciocínio que a gente vai percorrer. O primeiro entendimento fundamental é o entendimento de que nós não nascemos virtuosos, tá? Nenhum ser humano ele nasce com a virtude, tá? Isso aqui é o primeiro entendimento, a primeira visão. Ninguém nasce sábio, ninguém nasce justo, corajoso, generoso, grato, né? Com fé, com esperança. Ninguém nasce com essas coisas. Você pode até ter ali uma pequena dose dessas coisas, né? Pela sua criação, pela sua educação, pela sua cultura, enfim. Mas para você exercer a virtude, qualquer virtude na sua plenitude, com maestria, com perfeição, você precisa conquistar a virtude, né? E o que eu observo muitas vezes é que o processo ele acontece de forma inconsciente, né? A pessoa ela vai ali praticando a virtude, né? De forma natural na vida, ela vai sendo generosa, e aí ela vai ali colhendo os frutos da generosidade, vai percebendo que aquilo é bom, porque é bom agir de forma virtuosa de fato, né? A melhor coisa que tem na vida, inclusive, não é isso? E aí a pessoa ela vai sendo ali generosa, né? Vai se habituando à generosidade, vai gostando da generosidade, vai colhendo os frutos que muitas vezes são imateriais, né? Uma paz interior, é uma tranquilidade, é um bem-estar, né? Simplesmente por ter feito aquilo que era o melhor a ser feito, né? E aí então a pessoa conquista a generosidade, sem necessariamente colocar a generosidade como um objetivo de vida, né? Esse que é o ponto. Ela foi simplesmente vivendo e conquistando, né? De forma orgânica, de forma natural. Agora, se a gente quer ter o controle de fato da nossa vida, a gente precisa dar passos conscientes. A gente precisa se movimentar de forma consciente, né? Pelo menos num primeiro momento, isso é importante, né? No primeiro momento, é preciso entender claramente o que você está fazendo, o caminho que você está percorrendo. É preciso escolher conscientemente, né? E para isso é necessário você colocar a virtude na tua frente e decidir conscientemente conquistar aquela virtude. Entende isso? E aqui a gente já percebe também a importância, tá? De ir com muita calma, né? Sem pressa e sem pausa. O caminho ele é muito longo, o caminho ele é árduo, são muitas virtudes, né? Eu digo isso porque é natural um certo entusiasmo, né? Uma certa empolgação quando você se depara com o mundo das virtudes, né? Porque é algo muito bom, né? E é bom, inclusive, que seja assim, é bom que você tenha essa empolgação, mas é preciso também ter os pés no chão, tá? Um dos perigos do entusiasmo, da empolgação, é te fazer tirar os pés do chão, né? Você começa de repente a fantasiar, você começa então a se desconectar da realidade, se desconectar de como as coisas são de fato, né? E aí você pode acabar achando que você vai ler um livro sobre as virtudes, que você vai fazer um curso, sei lá, e que em um mês você vai ser o super virtuoso, né? Você não vai mais errar na sua vida, né? É por isso que eu faço aqui essa ressalva. Calma, né? Se você está muito empolgado, mantenha aí essa empolgação, sim, porque é bom, mas finque os seus pés no chão, tá? E a realidade, né, é a seguinte: você vai passar a vida inteira nesse processo, tá? Esse aqui é o caminho da vida, o caminho da vida humana, tá? Então, entendido isso, entendido que a virtude não é dada, que ela é uma conquista. Como é que então eu conquisto a virtude, né? Como é que eu faço para conquistar uma virtude? Da mesma forma que você, homem, faz para conquistar uma mulher, ou você, mulher, faz para conquistar um homem, tá? A primeira coisa que a gente percebe, né, numa conquista entre duas pessoas é que existe o quê? É que existe a paixão, né? Existe um desejo de se movimentar naquela direção, percebe isso? Então, se você quer conquistar, por exemplo, a sabedoria, qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é você enxergar a beleza da sabedoria.
né? Como é que você vai conquistar uma coisa que você não vê beleza, né? Não tem como. A primeira coisa é você conseguir gerar dentro de você um encantamento, uma paixão. É você olhar para a sabedoria e você se encantar. É você ficar bobo, é você ficar ali, né, de boca aberta, admirado. Olha, a sabedoria está na minha frente. É muita beleza, percebe isso? E como é que você gera esse encantamento? Conhecendo a sabedoria, né? Quanto mais você conhece a sabedoria, mais você conhece também as suas qualidades, mais você descobre como a sabedoria é boa, né? Como ela é bela, como ela é útil, como ela é capaz de transformar a sua vida. E aí, quando você olha tudo isso, você fala: caramba, né? Eu quero isso na minha vida, né? É como um homem que conquista uma mulher, percebe? Antes dele querer conquistar aquela mulher, né? Ele tem que conhecer ela, né? Só a beleza física, né? Só a beleza aparente não vai ser ali muitas vezes suficiente para gerar um movimento de conquista, necessariamente, né? Ele tem que conhecer a beleza interior dela, tem que conversar com ela, né? E aí sim, conhecendo essa beleza profunda, aí ele vai ter, então, a vontade de conquistar aquela mulher, percebe? Então, é assim que acontece também com a virtude, né? Primeiro você conhece ela, né? Se você nem sabe muito bem o que é a sabedoria, né? Como é que você vai querer conquistar uma coisa que você nem sabe o que é? Né? Não tem como, né? Você não vai se sentir atraído porque você ainda não viu a beleza dela, né? Isso vale para qualquer virtude, tá? Você só é capaz de iniciar um movimento em direção à conquista de uma virtude depois que você inteligiu sobre ela, depois que você conheceu a essência daquela virtude, depois que você entendeu, por exemplo, o que é a coragem, né? E também o contrário, o que é a covardia, porque quanto mais você conhece a virtude, mais você deseja ela, né? Porque ela é linda em todos os sentidos, né? E quanto mais você conhece também o oposto da virtude, quanto mais você conhece o vício, mais você detesta ele, porque ele é feio em todos os sentidos também. Percebe isso? Então, uma pessoa covarde, né, é uma coisa vergonhosa, né? Mas quantas vezes a gente já não foi covarde e isso nem sequer doeu dentro da gente? Por quê? Porque faltou ali reflexão, né, por uma falta de análise clara da realidade, né? Se a gente para e usa ali a nossa inteligência, usa a nossa razão, a gente consegue perceber o quão baixo é agir de forma covarde, né? O quão vergonhoso é ser covarde, né? Mas você só vai perceber isso se você quiser, né? Se você parar e olhar para a covardia, né? Se você quiser passar batido sem reflexão, você consegue, né? Ainda mais hoje em dia, né? Mil distrações, né? Você pega ali o celular e não pensa mais em nada, né? Em nada que importe de fato. A sua capacidade de reflexão ela é completamente sequestrada ali em 2 segundos de Instagram, né? Mas então, o primeiro passo é você conhecer a virtude. Conheceu a virtude? Viu a beleza dela? Agora, naturalmente você já a deseja, naturalmente você já está apaixonado, né? E esse aí é o estado, então, ideal para você conquistar uma virtude, estar apaixonado por ela, né? Se você ainda não tem esse estado de paixão dentro de você, você tem que trabalhar para construir esse estado, tá? Não adianta você querer conquistar a virtude sem estar apaixonado, né? Se você não estiver apaixonado, você não vai estar disposto a fazer o que for preciso para conquistar ela, né? Essa que é a questão. Na primeira dificuldade você vai desistir, né? Mas então, só estar apaixonado também não é suficiente, né? Assim como numa conquista entre duas pessoas, né? O homem viu ali a mulher maravilhosa, linda, por fora e por dentro, né? Mas ele tem que ser capaz também de empregar os meios necessários, né? Ele tem que ser capaz de conquistar aquela mulher, né? E aí justamente começa o processo de conquista. A paixão é um pré-requisito para o movimento existir. E aí agora sim, guiado por essa paixão, guiado por essa vontade intensa de conquistar aquela virtude, você começa então a se relacionar com ela, a tentar gradativamente viver aquela virtude no seu dia a dia. E você vai perceber que às vezes você consegue, às vezes você não consegue, e é justamente esse o caminho para você conquistar uma virtude. Você está ali todos os dias buscando, se esforçando, né? Quando você está apaixonado por uma pessoa, como é que você faz, né? Você manda mensagem para aquela pessoa todo dia, né? Você acorda pensando naquela pessoa, você vai dormir pensando naquela pessoa, né? É ou não é assim? Quando você está apaixonado por uma pessoa, você pensa nela
todos os dias da sua vida, ainda que você esteja longe, ainda que você esteja viajando, né? A pessoa ela passa pela sua cabeça todos os dias, não é isso? E é exatamente assim com a virtude, né? Se você quer conquistar uma virtude, você tem que pensar nela todos os dias da sua vida, você tem que dormir pensando nela e acordar pensando nela, né? Esse que é o processo de conquista das virtudes, né? Você tem que analisar o seu comportamento todos os dias, né? Você quer conquistar, por exemplo, a ordem, né? Então, você vai colocar ali na tua cabeça, tudo que eu fizer a partir de agora, eu vou fazer de forma ordenada. Eu vou arrumar o meu prato de forma ordenada, eu vou arrumar o meu armário de forma ordenada, eu vou sentar na cadeira de forma ordenada, eu vou falar de forma ordenada. Você está entendendo? E aí você vai levar, né, essa autoobservação e essa autoanálise para a sua vida, né? Todos os dias, né? Vai ter momento que você, né, vai esquecer, sei lá. É claro que vai, né? O hábito ele tem ali a sua força, né? Se você ficou anos da sua vida na desordem, é claro que quebrar esse padrão vai dar um trabalho, né? É por isso que é uma conquista, percebe? Não é uma compra que você paga uma coisa e você recebe automaticamente a virtude. Não é assim que funciona, né? Não dá para comprar a virtude. Por mais rico que você seja, não dá para comprar, né? Só tem um caminho, né? O caminho do esforço diário, né? E não dá também para você ficar esperando aí que um dia você acorde uma pessoa virtuosa, né? Por isso ali que o Aristóteles ele vai dizer, confiar ao acaso o que há de melhor, de mais nobre, seria um arranjo muito imperfeito, né? Ou seja, você não vai deixar de ser preguiçoso sem querer, sem esforço. Um belo dia você vai acordar e nunca mais vai agir com preguiça. Não é assim, isso não vai acontecer, né? E também não adianta você lutar diretamente contra a preguiça. Se você quiser vencer um vício, um defeito, o caminho é você achar o polo oposto, né? Qual que é o polo oposto da preguiça, por exemplo? Hoje em dia a preguiça está tão enraizada na nossa sociedade que eu arrisco dizer que a maioria das pessoas nem sequer sabem qual que é o oposto da preguiça, né? E se você não sabe, para você não existe. Tá entendendo? É como se não existisse outra opção na cabeça da pessoa, só existe a preguiça, né? O oposto da preguiça é a diligência, né? Você pode ser preguiçoso ou você pode também ser diligente, né? Saiba disso, tá certo? Então, se você quer deixar de ser preguiçoso, você precisa amar a diligência, né? Como é que você ama a diligência? Primeiro, conhecendo ela, né? Você não sabia nem o nome dela, né? Como é que você vai conquistar uma coisa que você nem sabe o nome, né? Como é que você vai conquistar uma mulher sem saber o nome dela? Não tem como, né? E agora que você sabe o nome dela, então você vai conhecer as qualidades dela, a voz dela, os ensinamentos dela, os conselhos dela, os benefícios de viver a vida com ela, ao lado dela, né? E quanto mais você conhece a diligência, mais você se apaixona por ela. E o meu conselho final aqui é você ler um livro sobre cada virtude que você quer desenvolver na sua vida, que aí você vai começar ali justamente a se aproximar dessa virtude, né? E aí você vai colocando ela no teu dia a dia, você vai trazendo ela para a sua vida diária, né? E quanto mais você convive com ela, mais você gosta dela, mais ela te influencia, mais ela te molda, né? Isso é natural, mais você vai colhendo os frutos desse relacionamento. Até que chega então um momento, chega um dia, né, que você não quer mais viver sem ela, você não sabe mais viver sem ela, você percebe, caramba, né, a vida é muito melhor com essa mulher, né? Como é que eu passei tanto tempo da minha vida assim sem ela, né? Assim como acontece num relacionamento saudável entre duas pessoas que se amam genuinamente, é exatamente assim também que acontece com as virtudes, beleza? Então, é assim que você conquista uma virtude, beleza? E se esse vídeo aqui ele fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, beleza? Como você pode ver, a gente está aqui no início desse canal, então eu peço aí que você nos ajude a fazer essa mensagem chegar ao mundo, espalhar aqui pelo YouTube, beleza? Compartilhe esse vídeo aí com uma pessoa que você ama, tá certo? Vamos juntos espalhar esse conhecimento que é capaz de transformar vidas, né? E transformando vidas, a gente transforma o mundo que a gente vive, não é isso? Sem aquela ilusão, obviamente, de criar um mundo perfeito, né? Mas também com a esperança de criar um mundo melhor, não é isso? Tamo junto e um grande abraço.